Vamos dar uma salva de palmas e dar ao Pai um grito de vitória. Louvado seja o Pai. Que o Pai abençoe todos vocês. Antes de vocês se sentarem, cumprimente aqueles ao seu redor e diga que as bênçãos do Pai estejam sobre você. Bem, minha mensagem estará focada nos acontecimentos atuais, porque muitas pessoas têm pedido para que eu pudesse comentar no que está acontecendo atualmente, principalmente no Oriente Médio hoje. Eu tenho aqui comigo a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga Aliança. O Antigo Testamento foi para o povo escolhido, o povo fisicamente judeu, a progenie de Abraão fisicamente. E a outra metade da Bíblia é o Novo Testamento, destinado à progenie espiritual de Abraão. É aqui que nós estamos hoje. Nós somos o fruto do Novo Testamento, o fruto do novo acordo. O Antigo Testamento é físico, já o Novo Testamento é espiritual. O povo judeu permaneceu no físico e não aceitou o espiritual que Jesus Cristo veio entregar para eles. O componente espiritual não foi aceito por eles. E pior, eles crucificaram aquele que estava trazendo para eles o novo acordo ou a nova aliança. É por essa razão que eles permaneceram físicos. Nós somos descendentes físicos de Abraão, mas somos de uma forma espiritual, porque por sermos espirituais, somos chamados de verdadeiros judeus. Os filhos de Deus. Louvado seja o Pai. E tenho aqui comigo também o Alcorão. O Alcorão do povo muçulmano. E essa cópia quem me enviou foi o senador Robin Padilha. Obrigado, senador, por ter me enviado o Alcorão da religião muçulmana, o islamismo. Eu comecei a ler e a estudar sobre ele para que eu pudesse comentar sobre o que tem acontecido, especialmente o que aconteceu no dia 7 de outubro, quando a barreira, não é um muro, é uma barreira que era usada para separar Gaza de Israel, foi infringida pelo grupo terrorista Hamas, que massacrou muitos colonos judeus. Acredito que passou dos milhares o número de vítimas que foram massacradas em somente um dia, quando eles invadiram o território de Israel e fizeram esse ato barbárico, matando vários colonos em seus kibbutz. Então, eu comecei a estudar o Alcorão, assim como eu tenho estudado as palavras de Deus, que tem sido a minha mensagem. Palavras que foram cumpridas na vida do Filho constituído herdeiro por todos esses 38 anos de ministério do Reino. E eu descobri, meus irmãos e irmãs, que vocês são muito abençoados hoje porque o componente físico e o espiritual não estão em conflito mais. Não existe conflito entre nós, entre o físico e o espiritual. Já temos a paz e a reconciliação entre o físico e o espiritual. Agora, nesse caso, os dois, na palavra de Deus e até mesmo pela história datada há mais de 5.000 anos atrás, antes do chamado de Abraão, não existia Israel. Não existia a nação judaica.
Não existia a religião judaica antes. Abraão foi chamado da cidade de Ur, ele escutou a voz de Deus. E Deus disse a ele: Abraão, vá para o lugar que te prometi, e eu farei de ti uma grande nação. E Abraão era pagão naquela época, mas ele escutou a voz de Deus. Ele foi escolhido, ele foi chamado, e, para resumir a história, Abraão ia para qualquer lugar que fosse determinado por Deus, habitando em tendas com sua esposa Sara, que era chamada de Sarai antes. Deus estava guiando Abraão. E durante a sua existência, ele não chegou a ver o local que lhe fora prometido. Mas apesar disso, ele foi prometido um filho, Isaque, com Sara, quando ele estava com seus 99 anos de idade. E eu também acho que Sara tinha uma idade aproximada por volta dos 98 anos de idade. Mas antes disso acontecer, eles estavam perdendo as esperanças, porque eles estavam ficando velhos e nada ainda do filho prometido. E parece que eles não estavam planejando ter filho. Eles já estavam muito velhos e por isso já estavam perdendo a esperança. Talvez foi isso que aconteceu. Quando Sara olhou para Abraão, e talvez Abraão estava meio triste, porque eles ainda não tinham tido um filho. Talvez ela disse: por que você não tenta com a empregada? Eles, na época, tinham uma empregada. Naquela época, uma serviçal. Seu nome era Agar. Então talvez Sara tenha dito: tem um filho com Agar. E para resumir a história, foi isso que ele fez. E eles tiveram um filho. Agar e Abraão geraram um filho. Seu nome é Ismael. Mas por volta da mesma época que Ismael nasceu, Deus visitou Abraão e falou com ele. Ele o visitou por meio de uma teofonia. Teofonia significa que Deus se manifestou de uma forma visível, e nesse caso, de uma forma angélica, uma forma humana angelical. E assim, ele falou com Abraão. Ele disse: então, Abraão, no próximo ano, nessa mesma temporada, mesma data, mesmo dia, você terá um filho. E Sara estava dentro da tenda, ao lado da que Deus estava conversando com Abraão. E ela escutou Deus dizendo que Abraão teria um filho. Você sabe qual foi a reação de Sara dentro da tenda? Ela deu uma gargalhada. Ela sorriu. E por que ela fez isso? Porque ela já estava muito velha. Como eu posso ter um filho com 99 anos de idade? E Deus, sabendo de todas as coisas, disse: Sara, por que você está rindo? A reação natural de uma pessoa é a mesma que todos vocês teriam diante dessa situação. Você iria mentir. Ah, não, Senhor, eu não ri. Sim, você riu. E esse foi o fim da história. Deus foi embora. E de maneira certeira, no ano seguinte, Sara estava grávida em seus 99 anos de idade. Se o livro de recordes Guinness Book existisse naquela época, com certeza ela estaria registrada nele. E assim começaram as manifestações dos primeiros sinais de gravidez. Abraão teve certeza. Ele conhecia uma Sara bem educada, uma mulher bem equilibrada. Mas após alguns meses, depois de Deus ter falado com ele, Sara começou a ficar mal-humorada e rabugenta de manhã. Ela começou a vomitar e começou a ter desejo por goiaba, quando ainda não era a época de goiaba. Ela começou a ter desejo por manga, quando também não era a época de manga.
Ela procurava por outras frutas que também não estavam na época. Então, o que está acontecendo? Foi aí que ele matou a charada na hora. Foi confirmado que Sara estava grávida. E depois de 9 meses, ela deu à luz. Ele deu ao seu filho o nome de Isaque, filho de Abraão com Sara. Agora eles tinham 2 filhos com 2 mulheres, Ismael e Isaque. Eu estou apresentando aqui a premissa do problema que está acontecendo hoje no Oriente Médio, especialmente em Israel, em Jerusalém e na Palestina. Vocês estão acompanhando? Bem, quando Sara teve um filho, ele obviamente não precisava mais de Agar. Na verdade, ele ficou com bastante ciúmes, porque Abraão amava muito Ismael também. Então, em nossa Bíblia, Agar era uma serva, e por isso ela não tinha direito de estar na família. A qualquer momento ela poderia ser expulsa, ela poderia ser mandada embora. Então Sara disse para ela: arruma suas coisas, já não precisamos de você aqui. Não havia nada que Agar pudesse fazer, porque o filho prometido viria da esposa real mencionada na nossa Bíblia, que é Sara. Então Agar foi embora. E enquanto ela estava andando no deserto, pelo fato dela não conseguir mais alimentar o bebê, ela deixou Ismael em uma espécie de arbusto e ela foi embora, porque ela não queria ver o seu filho morrer ali. Então ela deixou Ismael naquele lugar. Mas o anjo encontrou com ela e disse: volte e pegue o seu filho, porque Deus vai te abençoar e vai abençoar ele também. E ele terá uma terra farta. Ele será um homem tanto quanto selvagem, mas terá uma terra farta. Ismael, então, é o ancestral de todo o povo árabe, que chamamos de muçulmanos hoje. E Isaque, depois de ter casado, teve um filho e o nomeou de Jacó. E Jacó, quando cresceu, chegou a lutar com um anjo. Eu só estou acelerando a história porque não temos muito tempo. Ele lutou com um anjo. Uma vez um anjo visitou ele e ele disse ao anjo: eu não vou te largar. Eu não vou deixar você ir, se não me abençoar. E eles ficaram até o amanhecer nesse impasse. Eles lutaram por uma noite. Assim como no MMA, no UFC. Ele não largou o anjo. Machucou a perna. O anjo bateu na perna dele para que ele soltasse, porque ele queria ir embora. Mas Jacó disse: eu não vou deixar você ir embora até que me abençoe. O anjo foi forçado a abençoá-lo e ele disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Portanto, esse foi o começo de Israel. Esses 2 povos são irmãos por parte de pai, Ismael e Israel, mas eles possuem mães diferentes. Já no Alcorão, a verdadeira esposa é Agar e Ismael é o filho prometido. Na Bíblia, Sara é a esposa verdadeira. Isaque é o herdeiro real através de Jacó, que é agora Israel. Hoje eles lutam e se odeiam porque o entendimento deles é somente físico. Mas se eles voltassem para as raízes de onde eles vieram, eles possuem o mesmo pai, mesmo que seja de mães diferentes. Então não podemos apagar o fato de que eles são irmãos.
Porque eles não escolheram outra abordagem dizendo: somos irmãos, não somos? Vamos nos entender e vamos tentar chegar em um acordo? Mas o que acontece com eles é o oposto. Seus descendentes se multiplicam e a luta entre eles continua a ficar ainda mais intensa. Existem as 12 tribos de Ismael. Vamos estudar mais sobre isso em uma próxima oportunidade. Existem também as 12 tribos de Israel. Os descendentes de ambas se multiplicaram. E por causa da conquista, o islamismo cresceu muito rápido. Os judeus são diferentes. Eles dependem de uma questão biológica. Se a sua mãe é judeu, então você é judeu de verdade. Mas se seu pai é judeu, mas a sua mãe não é, então você não é considerado judeu. Esse é o costume deles. Quando sua mãe não é judeu e o seu pai é, você não é considerado judeu de forma alguma. E por quê? Porque eles pensam que talvez o seu pai não seja realmente pai da criança. Esse é o costume e cultura deles. Mas, e se a sua mãe for judeu? Então tudo bem. Porque você literalmente saiu dela. Então, descendentes de judeus são menores comparados com os de Ismael por causa dessa questão. E hoje, eles estão lutando entre si. A conversão dos judeus versus a conversão do Islã, o segundo possui mais. Eu vou levar meu Alcorão e a minha Bíblia. Vamos reconciliar esses dois. Irmã Rose, você pode pegar o meu distintivo? O distintivo que eu tenho por ser embaixador da paz mundial. Eu quero que a paz reine no mundo hoje. Vamos dissipar o ódio. Agora, mais uma vez, muito obrigado, senador Robin Padilha, pelo Alcorão. Eu estava lendo ontem à noite. Eu li muito o Alcorão. E foi isso que eu aprendi do Alcorão. Eu separei pontos do Alcorão, esse livro sagrado do Alcorão. E foi isso que eu aprendi. E nele diz: matar pessoas inocentes é proibido no islamismo. Escutem. Assassinar é rigorosamente proibido no Alcorão. Porque no Alcorão, capítulo 6, versículo 151 diz: e não mateis, senão legitimamente, o que Deus proibiu matar. Eis o que ele vos prescreve para que raciocineis. Alcorão, capítulo 6, versículo 151. E no hadith diz: aquele que matar um incrédulo, não combatente, inocente, não muçulmano, não sentirá o aroma do paraíso. Bukhari. Mais uma vez, no hadith consta que aquele que matar um incrédulo, não combatente, inocente, não muçulmano, não sentirá o aroma do paraíso. Bukhari. E no Alcorão diz: não há imposição quanto à religião. Você não pode ser forçado a aderir ou acreditar em religião, porque já se destacou a verdade do erro. Surah Al-Baqarah, capítulo 2, versículo 256. E na lei islâmica é proibido guerra agressiva. O Alcorão diz: se eles se inclinam à paz, inclina-te tu também a ela.
E encomenda-te a Deus, porque Ele é o oniovinte, o sapientismo. Alcorão, capítulo 8, versículo 61. Então, se os seus inimigos inclinam à paz, você também tem que se inclinar à paz. Se eles querem paz com você, você também deve estar em paz com eles. De acordo com a tradição sunita, Abu Bakr al-Siddiq, o primeiro califa, deu essas instruções aos seus exércitos. Eu instruo a vocês 10 pontos. Ele disse: não mate mulheres, crianças, idosos ou os enfermos. Não corte árvores frutíferas. Não destrua nenhuma cidade. Malik Muatar, Qital al-Jihad. Isso veio do primeiro califa. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, aconselha a fazer o bem para aqueles que te fazem o mal, e foi dito o que ele ordenou. Isso é do profeta Maomé. Não sejam pessoas sem mentes próprias que dizem que se te tratarem bem, vocês tratarão elas bem. Ao invés disso, acostumem-se a fazer o bem se as pessoas fazem o bem e não fazem o mal, mesmo se eles fizerem mal. Al-Tirmidhi. O Alcorão demanda aos seus fiéis que eles sejam justos com as pessoas, mesmo se eles tiverem razões para estar com raiva delas. E mais, adverte a não deixar o ódio das pessoas te prevenir de fazer o que é justo. Sede justos, porque isso está mais próximo da piedade. Alcorão, capítulo 5, versículo 8. Eu estudei muito bem o Alcorão. Eu respeito nossos irmãos muçulmanos da mesma forma que respeito os judeus, porque ambos são nossos irmãos também, pois somos também filhos de Abraão pela fé. Não é uma descendência biológica, mas também somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Espiritualmente, todos nós somos irmãos e irmãs. Não existe espaço para o ódio. O mundo é somente um ponto de parada para a vida eterna que virá, porque um de nós receberá os planetas. Existem muitos planetas lá em cima, e um deles é chamado de planeta Terra, que é somente um ponto de parada, porque nós não vamos ficar aqui para sempre. E se você se provou justo aqui e obedeceu os mandamentos, então você irá para Jannah. Esse é o céu, de acordo com os muçulmanos. Você irá para o 7º céu da Nova Jerusalém. Esse é somente um ponto de parada para isso. Então, o que acontecer depois daqui dependerá de como você conduz a si mesmo aqui. E em meus estudos, meus irmãos, violência não tem lugar no islamismo. Esse é um dos avisos do Alcorão. E de quando exigimos nosso compromisso, ordenando-vos: não derrameis o vosso sangue, nem vos expulsarei reciprocamente de vossas casas. Logo o confirmastes e testemunhastes. Alcorão, capítulo 2, versículo 8-4. As características dos fiéis não refletem violência, assim como podemos entender nestes versículos.
são aqueles que as abstêm dos pecados graves e das obscenidades e que, embora zangados, sabem perdoar, que atendem ao Senhor, observam a oração, resolvem os seus assuntos em consulta e fazem caridade daquilo com o que os agraciamos. E que, quando são afligidos por um erro apressivo, sabem defender-se. E o delito será expiado com o talião. Mas quando aquele que indultar possíveis ofensas dos inimigos e se emendar, saiba que a sua recompensa pertencerá a Deus, porque ele não estima os agressores. Quando houverem sido vituperados, não serão incriminados. Só serão incriminados aqueles que injustamente vituperarem e oprimirem os humanos na terra. Esses sofrerão um doloroso castigo. Ao contrário, quem perseverar e perdoar, saberá que isso é um fator determinante em todos os assuntos. Alcorão, capítulo 42, versículo 37 ao 43. Pessoas inocentes são vítimas da violência. Matar pessoas inocentes é proibido e condenado. Alcorão, capítulo 17, versículo 33. Capítulo 6, versículo 151 e capítulo 25, versículo 68. Um dos versículos diz: não mateis o ser que Deus vedou matar, senão legitimamente. Mas quanto a quem é morto injustamente, facultamos ao seu parente a represália. Porém que não se exceda na vingança, pois ele está auxiliado pela lei. Alcorão, capítulo 17, versículo 33. Bombardeio suicida, que é parte da violência, também é proibido, como entendido nesse versículo. Ó fiéis, não consumais reciprocamente os vossos bens por vaidades. Realizai comércio de muito consentimento e não cometais suicídio, porque Deus é misericordioso para convosco. Alcorão, capítulo 4, versículo 29. Suicídio ou bombardeio suicida não é permitido. Não mateis uns aos outros. A gravidade do assassinato pode ser entendida nesses versículos. Por isso, prescrevemos aos israelitas que quem matar uma pessoa sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. Quem a salvar será reputado como se tivesse salvo toda a humanidade. Apesar dos nossos mensageiros lhes apresentarem as evidências, a maioria deles comete transgressões na terra. Alcorão, capítulo 5, versículo 32. O Alcorão Sagrado não promove a luta, mas sim a amizade com aqueles que não lutam com os fiéis em questões religiosas. Alá nada vos proíbe quanto àqueles que não vos combateram pela causa da religião e não vos expulsaram dos vossos lares, nem que lideis com eles com gentileza e equidade, porque Alá aprecia os equitativos. Alcorão, capítulo 60, versículo 8. O Alcorão também promove a paz e mostra como estabelecê-la. Se eles se inclinam à paz, olha o que o Alcorão diz. Se eles se inclinam à paz, eu vou ler novamente. O Alcorão promove a paz e mostra como estabelecê-la. Se eles se inclinam à paz, inclina-te tu também a ela e confia em Alá, porque Ele é o oniovinte, o sapientíssimo. Alcorão, capítulo 8, versículo 61. E em outro versículo é afirmado:
Porém, se eles se retirarem, não vos combaterem e vos propuserem a paz, saiba que Alá não vos faculta combatê-los. Alcorão, capítulo 4, versículo 90. Como parte do processo da paz, o Alcorão encoraja o tratamento educado de prisioneiros. E porque, por amor a ele, Alá alimenta o necessitado, o órfão e o cativo. Certamente vos alimentamos por amor a Alá, não vos exigimos recompensa nem gratidão. O Alcorão nos ensina a tratar não combatentes inimigos em seus territórios. Se algum dos idólatras procurar a tua proteção, ampara-o, para que escute a palavra de Alá e então escuta-o até que chegue ao seu lar, porque os idólatras são ignorantes. Alcorão, capítulo 9, versículo 6. O Alcorão nos ensina a honrar alianças feitas com as pessoas. Cumpre o pacto com Alá se houver desfeito. E não perjureis depois de haverdes jurado solenemente, uma vez que haveis tomado a Alá por garantia, porque Alá sabe tudo quanto fazeis. E não imiteis aquela mulher que desfiava a sua roca depois de havê-la enrolado profusamente. Não façais juramentos fraudulentos com segundas intenções, pelo fato de ser a vossa tribo mais numerosa do que a outra. Alá somente vos experimentará e sanará a vossa divergência no dia da ressurreição. Alcorão, capítulo 16, versículo 91 a 92. Você poderá se defender somente quando uma injustiça grave for cometida. E eu cito: combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressões, porque Alá não estima os agressores. Matai-os onde quer que os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram. Porque a intriga é mais grave do que o homicídio. Não os combateis nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Só é preciso lutar quando soluções pacíficas falharem. E eu cito: se Alá não contivesse uma parte dos seres humanos em relação a outra, a terra se corromperia. Porém, Ele é agraciante para com a humanidade. Então, eu citei aqui muitos versículos do Alcorão e eu continuarei a estudar mais para citar mais versículos para que todos saibam. Porque nem todos os muçulmanos sabem todos os versículos do Alcorão que vale sobre julgamento e justiça. E no Alcorão, capítulo 22, versículo 41 diz: vitória não deve levar à expansão ou dominação, mas deve levar à advocacia do estabelecimento da paz. E eu cito: são aqueles que, quando os estabelecimentos na terra observam a oração, pagam o zakat, recomendam o bem e proíbem o ilícito. E em Alá repousa o destino de todos os assuntos. Alcorão, capítulo 22, versículo 41. E, por último, mas não menos importante, essa é a importância do mandamento de Deus. Combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. Então, se você me perguntar sobre o que aconteceu em 7 de outubro, aquilo que o Hamas fez foi o resultado de talvez 54 anos de ódio. O ódio estava em seus corações para com seus semelhantes, seres humanos, que chamamos de judeus. Se eles tivessem lido esses versículos no Alcorão, mostraria que não é permitido, porque vai contra o que o Alcorão disse.
Portanto, julgamento e justiça vêm de Deus. Se vocês tivessem esperado, Ele iria trazer uma solução para vocês. Ele iria fazer com que o julgamento e a justiça fossem favoráveis a vocês. Mas o que esse grupo fez não ajudou a causa da Palestina para conseguir a liberdade e independência. Só fez piorar as coisas. Lamento em dizer isso. E em reação do outro lado, o lado das pessoas que foram mortas, massacradas, brutalizadas, violentadas e etc., foi muito drástica. E o ódio cresceu neles, vendo seus cidadãos sendo brutalizados como foram. Isso não ajudou os palestinos, mas só piorou as coisas. Porque a reação que estávamos vendo hoje é somente bombardeamento todo momento. E quem está sofrendo desses bombardeamentos cruéis feitos pelo outro lado? Os civis, os inocentes, as crianças, os idosos. Deus não queria que isso acontecesse. Então vamos nos levantar. Vamos acabar com isso e deixar o ódio ser dissipado. Vamos sentar e orar. Vamos analisar. Por que estamos fazendo isso? Por que não podemos nos sentar para resolver? Ambos somos membros da humanidade. Somos irmãos. Por que não podemos sentar e resolver as coisas? Ao invés de deixar as bombas e as balas conversarem por nós. Isso vai nos destruir. Isso não vai nos fazer o ser humano que devemos ser aos olhos de Deus. Então, quando mencionarmos o nome de Deus, devemos mencionar de acordo com os mandamentos dele que nos foi entregue. Isso vai honrá-lo. Agora, eu quero continuar a falar sobre algumas outras controvérsias em relação a alguns versículos do Alcorão que muitos estão falando sobre. A pergunta é: por que existem versículos no Alcorão que encorajam muçulmanos a matar não fiéis em qualquer momento em que encontrá-los? Então vamos ver a importância do contexto. A palavra contexto tem dois significados. A primeira, são parte de uma afirmação escrita ou falada que precede ou segue palavras ou passagens específicas, geralmente influencia o seu significado ou efeito. Número 2, conjunto de circunstâncias ou fatos que envolve um evento ou uma situação em particular. Portanto, qualquer discussão sobre os versículos do Alcorão que se refere à violência serão sem sentido se não estudarmos o contexto que envolve essas passagens. Então, um texto sem um contexto é somente um pretexto. E antes de estudarmos os versículos em questão, vamos examinar essa questão em uma perspectiva mais ampla. Vamos ver a santidade da vida. O Alcorão diz: "E não mateis senão legitimamente o que Alá proibiu matar. Eis o que ele vos prescreve para que raciocineis." Alcorão, capítulo 6, versículo 151. O islamismo considera todas as formas de vida como sagradas. Entretanto, a santidade da vida humana é reconhecida de forma especial. O primeiro e mais importante direito básico de um ser humano é o direito de viver. O Alcorão diz, e eu cito: "Quem matar uma pessoa,
sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. Quem a salvar será reputado como se tivesse salvo toda a humanidade. Apesar dos nossos mensageiros lhe apresentarem as evidências, a maioria deles comete transgressões na terra. Alcorão, capítulo 5, versículo 32. O valor da vida humana é muito grande, de forma que o Alcorão equipara a retirada de uma única vida humana de maneira injusta a matar toda a humanidade. Aqui temos o que chamamos de versículo da guerra e versículos da espada. A passagem que geralmente causa choque em pessoas que não estão familiarizadas com o islamismo é: mate-os onde quer que os encontreis. Se não interpretarmos isso de acordo com o contexto, pode ser levado ao pé da letra. E dessa forma, a pessoa sai por aí cometendo crimes horríveis por causa de uma interpretação errada. Por isso que eu estou aqui, para explicar isso. A verdade é que essa passagem é somente uma parte do versículo 191 no capítulo 2 do Alcorão. Vamos ler o versículo 190 e 191 para que possamos ter o retrato completo da questão. E eu cito: combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. Matei-os onde quer que os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram. Porque a intriga é mais grave do que o homicídio. Não os combateis nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas, se aí vos combaterem, mate-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Alcorão, capítulo 2, versículos 190 e 191. Agora, é um fato bem conhecido na história islâmica que a luta contra agressores foi proibida durante os 13 primeiros anos da missão do profeta. Eu vou repetir. É um fato bem conhecido na história islâmica que a luta contra agressores, aqueles que perseguiam eles, foi proibida durante os 13 primeiros anos da missão do profeta. Depois que os muçulmanos migraram para Medina, os versículos acima foram revelados para que a comunidade pudesse lutar em legítima defesa. Legítima defesa. Os versículos que se seguiram claramente indicam a proibição da agressão e a inclinação à paz pelo islamismo. Você não pode ser o agressor. Você não pode ser aquele que ataca. Você só pode, nesse caso, defender-se, que também está presente na lei de qualquer nação. Você tem o direito de se defender, mas não seja o agressor. Portanto, os versículos seguintes mostram claramente a proibição da agressão e a inclinação à paz pelo islamismo. Bom, a história diz que eles eram perseguidos e até mesmo quando eles migraram para Medina, os adoradores de ídolos os seguiram até lá e eles queriam matar todos os seguidores do profeta Maomé no islamismo. É por isso que eles tinham que se defender. Isso de acordo com o que os versículos nos dizem. Ok. Eu vou continuar a ler os versículos. E eu cito: porém, se desistirem, sabei que Alá é indulgente, misericordiosíssimo, e combatei-os até terminar a intriga e prevalecer a religião de Alá. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades senão contra os injustos. Se o seu inimigo parar de te perseguir, não lute mais com ele. Ao contrário, faça as pazes com ele. Alcorão, capítulo 2, versículo 192
a 193. Os versículos acima se referem especialmente contra a opressão em defesa da liberdade religiosa. O Alcorão diz: não há imposição quanto à religião. Então, se te perseguirem por causa da sua religião, você tem o direito de lutar. Você tem o direito de se defender, especialmente se já está indo para o físico. E no nosso caso, é tudo de forma espiritual. Nós lutamos contra perseguidores com as armas espirituais do amor, compaixão, bondade. Qual é o nosso mandamento na nova aliança, no novo acordo? Vença o mal com o bem. Ame os seus inimigos. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Faça o bem àqueles que te odeiam. Ore por aqueles que te perseguem e que te usam de forma desprezível. Essa é a nossa arma de hoje. É a arma do amor. Dessa forma, quando lemos o contexto dos versículos acima, vemos que eles não sugerem nada parecido ao povo muçulmano ser cruel ou a odiar a pessoa de outra fé. Não, está longe disso. Na verdade, o Alcorão requer que os muçulmanos ajam com justiça e dignidade em todas as questões, especialmente quando se trata do relacionamento com outras fés. Assim como podemos ver nos versículos seguintes. E eu cito: Alá não vos proíbe quanto àqueles que não vos combateram pela causa da religião e não vos expulsaram dos vossos lares, nem que lideis com eles com gentileza e equidade, porque Alá aprecia os equitativos. Alcorão, capítulo 60, versículo 8. E eu vou ler novamente. Alá nada vos proíbe quanto àqueles que não vos combateram pela causa da religião. Ele diz aqui que se você é muçulmano e as pessoas não estão lutando contra a tua fé, nem te expulsando de suas casas, lide de maneira gentil e justa com eles, porque Alá ama quem é justo. Alcorão, capítulo 60, versículo 8. Eu estou parecendo um pregador do Alcorão agora. Aqui no meu distintivo diz: Embaixador Mundial da Paz. Tem pessoas que, quando veem forças policiais usando distintivos como esse, tremem, porque eles estão lá para te prender, para te colocar algemas. Mas quando você me vê usando esse distintivo, fique feliz, porque eu estou aqui para a reconciliação, para termos paz nesse mundo, meus irmãos e irmãs. Em nome das Nações Unidas, eu estou aqui para unir as nações. Então, se você me perguntar, o grupo Hamas cometeu transgressões de acordo com esses versículos aqui do Alcorão? Sim, eles cometeram. E foi por isso que eles receberam essa retribuição. Eles não têm mais proteção na Palestina por causa da reação do outro lado. Entende? Então, se você envia bombas para o seu oponente e eles não estão enviando bombas a você, então você está transgredindo o Alcorão. Você não pode fazer isso. O Alcorão diz que você não pode fazer isso. Se eles buscam paz com você, esteja em paz com eles. Se eles são gentis com você, seja gentil também com eles. Seja justo com eles. Muitos irmãos muçulmanos não têm o conhecimento desses versículos.
eu continuarei a estudar para que, juntamente com a Bíblia, eu possa pregar sobre o Alcorão também. Porque muitas coisas no Alcorão também encontramos em nossa Bíblia Sagrada. Vamos reconciliar tudo isso. Nós podemos nos reconciliar. Somos todos seres humanos criados de acordo com a imagem de Deus. Como eu disse no começo da minha mensagem, Abraão é progenitor tanto dos israelitas quanto dos palestinos. A animosidade entre seus filhos, Isaque e Ismael, e seus descendentes é datada há mais de 4.000 anos atrás, resultando em uma terra de conflito com poucas chances de uma resolução pacífica. O ponto focal aqui é Jerusalém, que é igualmente relevante para 3 grandes religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Zacarias 12, 2-3 diz: Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor. Quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Escutem isso. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que as carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Isso está acontecendo agora. Com essa instabilidade que só piora no Oriente Médio, será esse o palco para a grande batalha na história da humanidade? O Armagedon, Apocalipse 16:16, se refere ao nome de um lugar localizado no norte de Israel, onde reis da terra estarão para batalhar no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nações que forem contra Jerusalém serão derrotadas na grande batalha do Armagedon. Zacarias capítulo 14, versículo 1-3. Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos serão divididos no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. E então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele lutou no dia de batalha. Joel capítulo 3, versículo 1-2. Porque eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que tratarei novamente o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e também reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas pleitearei por causa do meu povo e minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. O mundo à beira da autodestruição está diante de nós. A ameaça de uma guerra nuclear. No Antigo Testamento não há nenhuma menção do termo guerra nuclear. Mas existe a menção de uma catástrofe com um grande número de mortos que cairá sobre os iníquos. Isaías capítulo 6, versículo 11-13 diz: Então eu disse, Senhor, até quando? E ele respondeu, até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homens, e a terra seja completamente desolada. Versículo 13. Mas ainda assim será 1/10, e ele retornará e será devorada, como uma tilha e como um carvalho. Apocalipse capítulo 9, versículo 18. Por meio desses 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. O efeito terrível de um aquecimento intenso ao corpo produzido por uma bomba nuclear é descrita em Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, enquanto ainda sobre os seus pés, e seus olhos apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Isso pode ser uma catástrofe nuclear que pode acontecer com os seres humanos.
Mateus 24, 29, da mesma forma descreve as consequências nucleares. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Tudo isso são profecias a serem cumpridas. A paz pode ser conquistada. É somente na Nova Jerusalém, onde o Filho está, que as pessoas aprendem a não guerrear mais. Esse é o lugar onde as pessoas não odeiam umas às outras. Esse é o lugar onde todos aprenderão compaixão, amor, bondade e paz. Amor, paz, alegria, bondade, gentileza, mansidão, fé. Esse é o lugar onde eles aprenderão sobre a atmosfera do reino do céu aqui na terra. Em cumprimento da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Esse é o cumprimento das promessas da salvação confiada, quando ele me disse: eu te farei como modelo. Eu te farei o padrão de salvação para o julgamento e salvação para todo mundo. Obrigado, meus irmãos e irmãs. Isaías capítulo 2, versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Tudo que aprendemos na escola será para não guerrear. Não haverá mais negócios com a guerra. Haverá paz nos vales. Haverá paz nas montanhas. Haverá paz nas cidades. Haverá paz no coração dos seres humanos, que entra em contato com a mensagem do Filho constituído herdeiro de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 18. Violência não será mais ouvida em tua terra, debilidade nem destruição dentro de teus limites. Tu, porém, dominarás teus muros, salvação e teus portões, louvor. Louvado seja o Pai. Louvado seja o Pai. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo em tempos perigosos. Veja a situação atual do mundo. Onda de violência, desordem e a iniquidade dos homens. Isso tudo nos lembra que o mundo não está somente pronto, mas está clamando por julgamento. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Para a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. Esse é o único lugar que vocês estão sendo chamados de filhos e filhas de Deus. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Eles são ludibriados pelo amor aos prazeres. As pessoas hoje são buscadoras de prazeres. As pessoas nos últimos dias vão zombar e ridicularizar os caminhos de Deus. Vão se opor e buscar somente o que é conveniente a elas, buscando somente seus desejos profanos. Ao invés de amar a Deus, eles amam a si mesmos e suas próprias vontades. Eles amam o dinheiro, que é a raiz de todo mal. Eles amam o mundo e a matriz do pecado, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e orgulho da vida. Lucas 21, 34 a 36. Tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
2 Pedro 3,3. Sabendo disso, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores andando conforme as suas próprias concupiscências. Judas 1, 18 a 19. E como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas nos últimos dias estão propensas a se inclinarem à autopreservação e ao autoengrandecimento, resultando assim no endurecimento de seus corações. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos irão se desviar, muitos deixarão o seu primeiro amor. Apocalipse 2, 4. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Os membros no reino que dizem: você é novo ainda, por isso ainda é zeloso em servir a Deus, mas o tempo vai chegar que você vai esfriar assim como nós. Eles deixaram o seu primeiro amor. Se você deixar o seu primeiro amor, você se torna, então, um desviado. Você perdeu o seu amor por Deus, você não será salvo. Iniquidade generalizada assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a iniquidade era tão grande que Deus visitou Noé e o chamou. Ele disse: Noa, vou julgar todo mundo, mas salvarei a tua família. Nos dias de Sodoma e Gomorra, a iniquidade de Sodoma e Gomorra era muito grande. Mas Deus salvou Ló e sua família, quando Abraão intercedeu por eles, porque Ló era seu sobrinho. Ele não deixará os justos estarem sob julgamento. Quando o mesmo vier, ele criará um caminho para sermos salvos. Gênesis 6:5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram apenas vil continuamente. Isso não está acontecendo nos últimos dias? Eles só pensam continuamente sobre a maldade. Eles estão sempre pensando em como vão te dizimar. Eles estão pensando como vão te causar algum dano. Seus pensamentos são maus continuamente. Veja a internet, a pornografia. Ninguém está imune a isso. Essa é a doutrina do inimigo para destruir a sua mente, destruir sua alma e seu coração. E por fim, a palavra de Deus já não significará mais nada para você. Gênesis 6, 11 a 13. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. Versículo 12. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. O Espírito do Pai não vai ficar lutando com o homem, e assim o julgamento virá. O propósito da bondade e da longanimidade de Deus é levar o homem ao arrependimento, mas quando o homem abusa disso, Gênesis 6:13. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Veja, nos tempos de Noé, eles receberam 120 anos. Foi específico, certo? Nos dias de hoje, não está especificado, mas podemos sentir, assim como eu já falei para vocês. Temos apenas alguns segundos restantes antes que a meia-noite chegue. 2 Pedro 2, 5 a 8. E não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E transformando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente viessem como ímpios. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios. Olha a internet hoje. Olha os comentários que nós lemos na internet. Tudo lá é imundo aos olhos do Pai. Porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, a ouvir e ver as suas obras injustas. Meus irmãos e irmãs, o cenário para a grande tribulação já está presente. Um aumento desenfreado de guerras, doenças, fome e desastres naturais são sinais de que o fim está próximo. E nesses últimos anos que passaram, fomos devastados pela pandemia do Covid-19. E antes disso acontecer, outras coisas já haviam acontecido também. Hoje temos guerras e rumores de guerras. Na verdade, não são mais rumores, já está acontecendo.
Mas temos um caminho. Se acontecer qualquer coisa desse tipo e uma guerra nuclear acontecer, venha para a cidade de Davao. Esse é o único lugar seguro. Mateus 24, 6-8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Está acontecendo? E haverá fome. Já estão acontecendo isso? E pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso está acontecendo. Todos estes são o princípio das dores. O princípio das dores está relacionado à dor do parto, ou ao momento em que a mulher entra em trabalho de parto, com fortes contrações que aumentam em frequência e severidade à medida em que o bebê se aproxima. Isaías 25:17. Como uma mulher grávida que se aproxima do momento de seu parto está em dor e grita durante suas contrações, assim temos nós estado aos teus olhos, ó Senhor. Essas coisas que estão acontecendo são como uma mulher que está prestes a dar à luz. À medida que o bebê se aproxima, as dores continuam a aumentar até que a saída do bebê aconteça. Meus irmãos e irmãs, vocês são gratos por estarem no Ministério do Reino, onde vocês receberão a salvação e proteção do Pai Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses 5:3. Escutem isso. Por quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Houveram várias tentativas de paz no tempo de Shimon Peres, em Israel. Na época daquele que foi morto pelos seus próprios compatriotas, eles estabeleceram um acordo de paz, e hoje estamos estabelecendo o acordo de Abraão, em que os israelitas estão entrando em acordo com as nações árabes. Eles estavam prestes a finalizarem esse acordo com a Arábia Saudita, e aí tudo acontece. O dia 7 de outubro destruiu tudo isso. E agora todas as nações árabes estão olhando para Israel, que está bombardeando Gaza. Todos os dias milhares de bombas estão chovendo em Gaza. Por causa da sede de vingança, por tudo que o grupo Hamas fez. Veja os mortos dos civis. Veja o que está acontecendo com as crianças. Veja toda a imigração que tem ocorrido ao sul para encontrar abrigo. Os civis estão sofrendo. É isso que está acontecendo agora. Mas eles têm o direito de fazer isso. E, o outro lado, eles pensam que eles têm o direito de fazer isso. E se isso tudo não parar, temos uma guerra, temos ódio, temos toda essa violência acontecendo, e dessa forma todos nós seremos consumidos. E depois disso tudo, o que virá? Estaremos ainda buscando pela paz? Estaremos ainda buscando em viver de maneira pacífica na terra hoje? Quando isso vai acontecer? Quando o ódio acabar e o amor começar a reinar. Aleluia. A realidade é essa. Por quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. A palavra tribulação em hebreu dá a ideia de constrição severa. É um tempo de grande sofrimento e também tempo para a limpeza e santificação do povo de Deus. Mateus 24, 21-22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. A grande tribulação cobre um tempo de 7 anos de derramamento da ira de Deus. Eu estou resumindo tudo isso porque estamos ficando sem tempo, mas quero concluir tudo isso. Os sinais dos tempos em Mateus 24, 4-5. Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Todas as religiões do mundo que usam o nome de Cristo, mas são desobedientes, possuem um falso Cristo. Se você usa o nome de Jesus Cristo, é melhor você obedecer às palavras dele.
Versículos 6 a 7 fala sobre guerras e rumores de guerra. Isso já está acontecendo. Veja os sinais dos tempos em Mateus 25, 4 a 8. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 6, 1 a 8. Apocalipse 6, 2. O conquistador em um cavalo branco, trazendo um evangelho e um Cristo falso. O Cristo que conhecemos antes na religião é um Cristo falso. Eles possuem a própria versão de um Jesus Cristo. Mas a verdadeira versão de Jesus Cristo está em suas palavras. Quando você lê as palavras de Jesus, é esse quem ele é. Mas se você não obedecer essas palavras e começar a pregar sobre ele, sem obediência, então você tem um Cristo falso. Fiquem atentos aos falsos profetas. Será que eu estou ensinando o verdadeiro Cristo? Quando eu digo eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho da Palavra de Deus. Eu sou o Filho, eu sou a produção da Palavra de Deus, porque eu cumpri, eu as obedeci, eu as amo. O que João capítulo 13, 23 a 24 diz. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, aqui quem está falando é Jesus. Esse é o verdadeiro Jesus Cristo. Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nossa morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Existem muitos que pregam o nome de Jesus Cristo. Eles fazem até as placas com o nome de Jesus Cristo. Eles pregam as palavras dele, mas eles não as obedecem. Eles não ensinam obediência às palavras. O que Mateus 7, 21 diz? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor não entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. O ensinamento do Filho constituído herdeiro é obediência às palavras de Deus após o arrependimento. Portanto, quem não ensina isso, traz um evangelho falso. Esse é um conquistador em um cavalo branco trazendo um evangelho e um Cristo falso. Guerras e rumores de guerras. O cavalo vermelho de fogo. Esse aqui não é o cavalo vermelho do uísque, não, né? O cavalo vermelho retira a paz da terra. Esse cavalo carrega uma grande espada, representando as guerras e a violência. Não temos mais paz. O cavalo vermelho já está aqui. Para quem está bebendo o uísque do cavalo vermelho, pare de beber agora. Fome! Versículo 5. Um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em suas mãos. Trouxe fome à terra. Covid-19. Tem outro Covid vindo. O Covid de 2021 e 2022 é como se fosse jardim de infância quando comparado ao Covid que está vindo. E vocês ainda estarão vivos, mas serão como mortos-vivos. Sua carne apodrecerá em seu corpo. Você vai ver os seus órgãos e ainda estará respirando, mas vai estar implorando para morrer. Esses serão os dias de tribulação. Versículos 7 a 8. Pestilências e terremotos serão o começo das dores. Estamos em Apocalipse 6, 8. Cavalo pálido, cujo cavaleiro se chama Morte, tem o poder da fome, das pragas, de matar pela espada e pelas feras da terra. As feras da terra irão aparecer. Você ainda não as viu? As feras serão soltas. Ao invés de pessoas estarem caçando javalis, serão os javalis que estarão te caçando. O mundo hoje está queimando em julgamento. Sodoma e Gomorra foram entregues completamente à iniquidade, e elas foram destruídas pelo fogo do céu. Assim como nos dias de Ló, esse será o futuro que espera os iníquos. Isaías 66, versículo 15 a 16. Porquanto eis que o Senhor virá com fogo e com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria e a repreensão dele com chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Meus irmãos e irmãs,
Como eu havia dito, 5h59, quase 6 horas. Estamos a poucos minutos da meia-noite do relógio atômico dos cientistas. Isso significa que estamos perto de um holocausto nuclear. E no tempo do Pai, já estamos em 5h59. O fim chegará à medida em que o evangelho do reino for pregado ao mundo inteiro. Mateus 24:14. Filhos e filhas que estarão firmes receberão a fase final da adoção espiritual, a redenção do corpo, a glorificação onde nada poderá te atingir. Você estará protegido. Filipenses 3:21. Quem transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Isso também é o cumprimento de 1 Coríntios 15:42-44. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeada na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeada na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. Aleluia! Aleluia, aleluia. Meus irmãos e irmãs, foi por isso que Ele me enviou. E Ele revelou todas as coisas para mim, peça por peça. E eu vi algo quando ainda estava no ensino médio na cidade de Paran, nas Filipinas. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Em um próximo domingo, eu vou especificar para vocês o que um holocausto nuclear fará com um ser humano. Em cumprimento do que as Escrituras dizem aqui. Haverá feras que virão, fogo e fumaça devorarão as pessoas. Na mente do primeiro século de João, o amado, ele estava se referindo a 2023. Os armamentos que ele viu antes, nós chamamos de tanques de guerra, helicópteros de guerra, atacando com mísseis, produzindo fogo e fumaça. Ele não poderia interpretar tudo isso em nossa língua moderna de hoje. Ele interpretou como feras que cuspiam fogo e fumaça. Podemos ver isso quando a artilharia dispara um míssil. Esses lançadores de mísseis automáticos que você vê na televisão, era sobre eles que João estava se referindo. Os drones são os pássaros que devoravam as pessoas. Esses são os drones que estão sendo usados hoje para bombardear, não importa onde você esteja. O gatilho está lá em Nevada e o alvo está na Ásia. Eles conseguem te ver. Era sobre isso que ele estava se referindo. Quando o holocausto nuclear acontecer, as pessoas ainda estarão vivas, mas seus corpos estarão sendo devorados vivos, tendo os olhos caindo de suas cavidades. Isso tudo acontecerá por causa de um holocausto nuclear. Agora, se a glorificação não acontecer, Deus nos deu um lugar, Goshen, para nos proteger, para estarmos seguros, assim como nos tempos passados do Egito. É por isso que Ele criará uma forma de escape para todos nós. Por essa razão, existe um filho constituído herdeiro, existe um Noé moderno, existe um Moisés moderno. Diga para as pessoas: o mundo estará em escuridão, somente um lugar estará com a luz acesa. A nova Jerusalém estará acesa com amor, com paixão, com gentileza, com bondade, com misericórdia do Pai sobre todos nós. Como embaixador mundial da paz, eu estou orando pela Palestina. Estou orando por Israel. Igualmente,
Estou orando pela iluminação de todas as nações da terra. Eu estou orando pelos líderes do meu país, para que eles não possam ser enganados pelos grupos rebeldes. O amor vai conquistar tudo. É por isso que 1 Coríntios capítulo 13 diz: permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destas é o amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todos querem ir para o céu. Você vai para o céu matando outras pessoas? Você vai para o céu por odiar outras pessoas? Você não verá Deus porque Deus é amor. O Deus dos muçulmanos, o Deus dos cristãos, o Deus de Judá. Existe somente um Deus de amor que criou todos nós. Não iremos para o céu quando odiamos uns aos outros, porque quando você chegar no céu, tudo que você vê é amor. Eu já estive lá. Eu já visitei esse lugar muitas vezes. Quando você entra nos portais do sétimo céu, sem nem mesmo uma palavra, suas lágrimas derramam, não por tristeza, mas por causa de quão forte você sente o amor. É como se milhares de rosas te cobrissem dos pés à cabeça. Não há ódio. O que você sente é o grande amor de Deus. Você ama os seus filhos? Como você ama os seus filhos? Você abraça eles, você beija eles. Você não pode ver o Deus invisível, mas é dessa forma que você sente. Então, se você está tentando matar alguém e com isso você espera ir para o céu, você não vai para lá. Lamento em te dizer isso. O Alcorão também diz que aquele que matar de maneira injusta não sentirá o aroma do paraíso. Aleluia. Amor. Amor. Ame seus semelhantes. Ame Deus acima de tudo. Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua força. Ame seu semelhante como a si mesmo. Ame uns aos outros para que o mundo saiba que são meus discípulos. Eu amo todos vocês, não importa qual a religião que vocês pertençam, ou raça, cultura, ou qualquer que seja seu status social. Eu amo a alma humana. Eu amo a humanidade. Eu amo a humanidade das pessoas. Eu amo os palestinos. Eu amo os árabes. Eu amo os judeus. Eu amo os chineses. Eu amo os brasileiros. Eu amo os americanos. Eu amo os canadenses. Eu amo os europeus. Eu amo a humanidade. Eu quero preservá-la. Veja o meu distintivo. Embaixador Mundial da Paz. Aleluia, aleluia. Aqueles que amam a Deus, batam palmas. Louve ao Pai como você nunca louvou antes. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu senti a presença do amor de Deus aqui hoje.
não somente no exterior do meu ser, mas dentro de mim. Eu amo até mesmo os perseguidores do reino. Eu estou orando por todos vocês. Eu não amo o terrorismo. Eu amo as pessoas que infelizmente foram convertidas a grupos rebeldes. Essa é a religião de Satanás hoje. Eles matam. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Para matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus veio para trazer vida. E vida em abundância. Meus irmãos e irmãs, vamos ser um instrumento do amor de Deus hoje. Flowers of the sunshine, and the earth has the rain. Lord, you know I'm nothing without your Spirit. My life's in vain. Mold me and make me. Help me to be more like you. Make me an instrument of your love today. Make me an instrument of your love today. May I remember your sweet children, Lord, every time that I pray. Help me show some kindness to everyone that I meet each day. Make me an instrument of your love today. Some people speak about your love, but with them I know it's just a thought. But when I think of your real love, hanging on that old rugged cross, help me be like Jesus when he prayed, "Oh my Father, forgive." Make me an instrument of your love today. Make me an instrument
your sweet children, Lord, every time that I pray. Let me show some kindness to everyone that I meet each day. Make me an instrument of your love today. Make me an instrument of your love today. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela mensagem que o Senhor entregou através do seu Filho para todas as pessoas aqui. E todos aqueles que se juntaram a mim virtualmente, todos filhos e filhas do reino, todos os KLCs, todos os telespectadores do mundo inteiro, todos aqueles que amam esse ministério e amam a mensagem do seu Filho constituído herdeiro. Abençoe eles, Pai. Abençoe eles e derrame sobre eles como uma chuva toda a sua compaixão, todo o seu amor, todo o seu perdão, sua cura e suas bênçãos. Esse mundo pode ser curado mais uma vez. Eu estou orando por tudo que tem acontecido com nossos irmãos e irmãs na Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e agora a guerra entre Palestina e Israel, e outros países árabes que estão tentando se juntar a esta guerra. Eu oro, Pai, para que a janela do tempo que o Senhor nos deu, que o Senhor ache um espaço no coração de todos, para que eles possam, em tempos como esse, voltarem a Ti, enquanto a porta da arca ainda está aberta. Faça com que eles venham, Pai, faça com que eles possam escutar a mensagem do Filho constituído herdeiro, porque é a única mensagem que pode solucionar a humanidade hoje. Pai, eu oro para que esse caso seja cumprido as profecias em nossos tempos e no tempo que temos restante. Eu oro para que todos saibam da Goshen, da Nova Jerusalém. A porta ainda está aberta para o arrependimento. Essa é a entrada para a porta da sua arca de salvação. Arrependimento. Arrependa-se. Volte a Ele e diga: Pai, que a sua vontade seja feita em minha vida. Me salve e a minha família. Cure-me e minha família. Abençoe-me e a minha família. Aleluia. Que esse desejo seja cumprido, não somente para você, mas para toda a sua família. Não somente para toda a sua família, mas para todas as famílias do mundo que estão escutando o que está acontecendo hoje. A vontade de Deus será feita nesses últimos dias. Obrigado, Pai, enquanto eu te dou de volta a glória, a honra e o louvor em seu precioso e poderoso nome. Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti seja a glória. Amém e amém.